Como em todo relacionamento, se você, ainda que não seja casado ou casada, mesmo no relacionamento de amizade, mesmo no relacionamento de pais e filhos, mesmo qualquer tipo de relacionamento, você precisa saber duas coisas: o que essa pessoa ama e o que essa pessoa odeia. Você vai ver que você não consegue sustentar um relacionamento em que você não sabe o que essa pessoa ama e o que ela odeia. Porque às vezes, sem querer, você pode estar repetindo coisas que a pessoa odeia e te afastando emocionalmente dela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ao mesmo tempo, você sabe muito bem, e eu usava muito essa técnica quando eu era mais novo com meu pai, se você fizer o que ama, a pessoa se aproxima mais de você, sim ou não? Eu lembro que quando nós éramos crianças, meus irmãos, quando a gente queria pedir alguma coisa para meu pai, eles falavam para mim: Tiago, vai pedir para o papai, porque ele escuta mais você. Mas não era que meu pai escutava mais a mim, é que durante a semana eu já ia fazendo coisas que o agradava mais. Eu sabia como falar com ele, a hora de falar. Meu pai era militar, chegava do quartel, eu sabia que aquele não era o momento de pedir nada, ele estava cansado, era um momento só de agradecer, de perguntar como foi o dia. Em outro momento, eu fui desenvolvendo desde criança essa habilidade de saber o que as pessoas que eu me relaciono gostam e odeiam. Eu sei exatamente as coisas que Janine, minha esposa, odeia. Tem coisas que ela não gosta, mas tem coisas que ela odeia. Por exemplo, ela não gosta que eu deixe a toalha molhada em cima da mesa, da cama. Mas ela odeia quando ela está falando e eu não estou olhando nos olhos dela, estou olhando no celular, por exemplo, ou olhando a televisão. Então eu sei que se é para ter uma briga, é só ela começar a falar comigo e eu continuar olhando para a televisão. Pronto. Ela odeia isso. Então existem certos limites que você não pode passar no relacionamento. A pessoa odeia aquilo. E há outros que você precisa entender que aquilo ela ama. Então quanto mais você potencializar aquilo no relacionamento, mais as chances de dar certo aumentam. E hoje eu quero falar algo que todo ser humano quer saber, porque o nosso maior relacionamento é com Deus. Então eu quero te ensinar uma coisa: 5 coisas que Deus ama e 7 que Ele odeia. Imagina, Deus é tão perfeito que você, apesar de não vê-lo pessoalmente, Ele deixou escrito as coisas que Ele ama e as coisas que Ele odeia, para que o relacionamento pudesse dar certo. Então escuta bem, pega papel e caneta, porque essa mensagem é um estudo, é um ensino para que você melhore o seu relacionamento com Deus. Existem coisas que você pede e não recebe porque pede mal, diz o livro do apóstolo Tiago. Sabe por quê? Porque você não sabe o que Ele ama e o que Ele odeia. Então você acaba pedindo coisas que não agradam ao Senhor. Então prepara o seu coração, porque essa é uma noite de você se aprofundar no seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz em Salmos 11:7, eu vou falar muitos versículos hoje, você vai anotando. Salmos 11:7 diz assim: porque o Senhor é justo e Ele ama a justiça, e os seus olhos estão naqueles que são retos. Então o Senhor é justo, e porque Ele é justo, Ele ama então se afasta de toda injustiça. Porque se Deus é justo e ama a justiça, você precisa ser uma pessoa que busca a justiça em tudo que você faz, nos seus negócios, no seu casamento, nos seus relacionamentos, naquilo que você promete, naquilo que você faz, naquilo que você pensa. Em tudo você precisa buscar a justiça, porque Ele ama a justiça. E quando você começa a fazer coisas que Ele ama, você começa a se aproximar mais e Ele mais de você. Deus ama a justiça. Ele está longe de toda a injustiça. Vou te dar um conselho: nunca entre num caso injusto, porque com Deus você já perdeu. Nunca entre numa situação injusta. Deus odeia a injustiça. Ele ama aqueles que são justos.
Segundo versículo para você anotar, por favor. Salmo 51, 6. Eis que tu amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade. Nunca participe de mentiras. Você quer fazer o que a pessoa que você mais tem que agradar no mundo seja feliz? Ou a pessoa que mais você tem que servir no mundo te ame ainda mais? Não que suas atitudes vai fazê-lo amar mais, porque ele mandou Jesus Cristo independente dos seus pecados, mas o relacionamento do dia a dia. Porque por mais que você ame um filho, você acaba se comunicando com quem faz coisa. Eu tenho 4. Você acaba se comunicando, você acaba tendo mais acesso e dando mais acesso àquele que faz mais as coisas que você ama do que as coisas que você odeia. Não muda o amor, mas muda a comunicação. Quem pegou isso? 2 pessoas, obrigado ali, a irmã pegou. Não muda o amor, mas muda a comunicação. E Deus ama a verdade no íntimo. Ele ama a verdade. Jamais compactue com a mentira. Se é mentira, você não está ali. Uma coisa que meu pai me ensinou quando eu era criança é, ainda que você tenha que sofrer, fale a. Então a gente brigava quando era criança com os irmãozinhos e tal. Quem fez? Não, foi ele, um acusando o outro, meu pai. Ainda que tenham que sofrer, eu quero saber a verdade. Aí um confessar, fui eu, pai, eu que comecei. Porque Deus ama a verdade. 1, Deus ama a justiça. 2, Deus ama a verdade. 3, por favor, 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama. Tudo que eu estou falando não é o que eu acho não, tá? É o que está escrito. Eu não acho nada. O que eu estou te ensinando hoje são coisas que estão escritas na palavra do Senhor que Deus ama. E a Bíblia diz aqui, porque Deus ama quem dá com alegria. Ele ama a generosidade. E mais do que ser generoso, é ser um generoso feliz. Se você tem que dar alguma coisa para alguém, se você tem que ajudar alguém, se você tem que ser fiel na casa do Senhor financeiramente, se você tem que fazer algo, faça com alegria. Porque Deus não ama quem dá apenas, Deus ama quem dá com. Deus ama quem dá com. Então Ele ama a justiça, Ele ama a verdade, e Ele ama a generosidade com alegria. Ele ama quem dá com alegria. E aqui parece que são coisas... Mas isso é óbvio, Tiago. O problema é que a gente não pratica. Porque quantas vezes eu e você compactuamos com alguma mentira? Quantas vezes nós participamos de algum tipo de injustiça? Ou quantas vezes a gente até contribuiu, mas não foi com alegria? Para quem está anotando, 4ª coisa, João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, ponto número 4. Jesus ama quem guarda os seus mandamentos. Quais são os mandamentos? Por favor, leia os 4 evangelhos que Jesus mandou, ou seja, Ele deu mandamentos, mandou muitas coisas. Por exemplo, Jesus mandou, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de... E se tiver sede? Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça e serás chamado filho do Deus vivo. Então esse negócio que todo mundo é filho de Deus é mentira. Filho de Deus, ainda mais do Deus vivo, é quem dá de comer para inimigo e dá de beber para quem feriu. Está na Bíblia. Então se você cumpre os mandamentos, se você guarda os mandamentos, Ele te ama. Está escrito, não sou eu que estou achando. Então Deus ama a justiça, Deus ama a verdade, Deus ama quem dá com alegria, e Deus ama aquele que guarda os seus mandamentos.
Porque uma das coisas mais decepcionantes para um pai é você mandar e o filho não fazer. É você investir para que aquele filho dê certo naquilo que você orientou e ele fazer justamente o contrário para te afrontar. Deus ama quem guarda os seus mandamentos. Quem estabeleceu os mandamentos não foi um pastor, não foi um rabino, não foi um padre. A palavra do Senhor, que há mais de 2000 anos está dando certo para todo aquele que crê. Ela contém todos os mandamentos, infalível, imutável. Não precisa de nada a mais nem a menos. Ai daquele que tirar uma vírgula daquilo que já está escrito, diz a palavra. Toda a minha esperança, toda a minha confiança está na palavra de Deus. Tudo que eu prego, tudo que eu acredito está escrito. E somente aquele que vive pela palavra, sem tirar nem pôr, vai não só viver as bênçãos de Deus na terra, como herdar a eternidade com Ele. Porque o apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se resume apenas nesse mundo, nós somos o mais infeliz dos homens. Porque por mais que, é claro, eu quero a bênção de Deus na minha vida, eu quero a bênção da saúde, eu quero a bênção da prosperidade, não quero ter conta atrasada. Eu quero a bênção de ter amigos, de ter família. Eu quero tantas bênçãos na terra, porém nada dessas bênçãos é maior, ou eu espero mais, do que passar a eternidade ao lado dele. Então eu não desprezo as bênçãos terrenas, mas eu espero muito mais as eternas. Mas para herdar isso eu preciso amar e guardar os mandamentos. Quinta coisa, João 3,16, a base do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo aqui, interpretação de texto básica. O mundo aqui é o planeta ou são as pessoas? Vou repetir. O mundo, Deus amou o mundo. Ele está falando do mundo, do planeta ou das pessoas que estão no mundo? Logo, Deus ama pessoas. Então, cuidado quando você fere o que Deus ama. Cuidado quando você luta contra quem Deus ama. Cuidado quando você desiste de gente que Deus enviou o seu único filho para morrer por elas. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou as pessoas de tal maneira que enviou o seu único filho. Ele deu o melhor que ele tinha para que pessoas pudessem ser salvas. Então não menospreze ninguém, não fira ninguém. Se tiver no seu alcance, não fale mal de ninguém, tenha paz com todos. Porque Deus ama pessoas. Você precisa saber as 5 coisas que Deus ama para você não quebrar o básico de um relacionamento, que é valorizar o que a pessoa ama. Para eu continuar casado, eu preciso valorizar o que Janine ama e evitar as coisas que ela odeia. Para você se dar bem com seus pais, você precisa valorizar o que seus pais amam e evitar o que eles odeiam. É o básico de qualquer relacionamento, porque com Deus a gente não leva tão a sério. É por isso que Ele mede muito como a gente vai se relacionar com Ele, como a gente se relaciona com as pessoas. Ele mesmo fala, se você não ama o irmão que vê, como você vai amar a Deus, a quem não vê? Agora, existem 7 coisas que Ele odeia. Deus ama coisas e Deus também odeia coisas. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19 assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Número 1, olhos altivos. Deus odeia orgulho e altivez. Eu odeio. Eu quero me afastar do Senhor, é só ter olho altivo. Se achar melhor do que os outros,
Achar que você é especialzão, especialzona. E você pode até usar a religião para isso. Deus só fala comigo. Ai, Deus me ama tanto, muito mais do que os outros. Deus odeia a altivez. Deus odeia o orgulho. Segunda coisa, Deus odeia a língua mentirosa, a mentira. Da mesma forma que nas 5 coisas que Ele ama, está lá, eu amo a verdade no íntimo, está aqui na lista do que Ele odeia, eu odeio a mentira. Aliás, a mentira é o único pecado que te dá filiação. O que é filiação? Está lá na sua identidade. O nome do seu pai, o nome da sua mãe. Porque a mentira é o único pecado que te dá filiação, porque o diabo é o pai da... Então, se tem um pecado que você tem que correr, é a mentira. Deus odeia a mentira. 3, Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. Deus odeia mãos que derramam sangue inocente. E aqui, não é só um assassinato de pessoa inocente, fisicamente, mas quantas pessoas emocionalmente ou espiritualmente, pessoas já mataram inocente. A pessoa estava chegando na igreja, o líder foi lá e feriu. Espiritualmente, essa pessoa morreu espiritualmente. Emocionalmente, quantas pessoas por causa de um relacionamento quebrado, por causa de palavras mal colocadas, morreram emocionalmente. Mas também, é claro, principalmente aqui ele está falando do assassinato de pessoas inocentes. 4, Deus odeia o coração que maquina o mal. Nunca perca um minuto da sua vida maquinando o mal. Ele vai ver. Eu vou fazer assim. Mas tomara que caia também. Graças a Deus aqui ninguém nunca maquinou o mal, mas por aí tem gente que apesar de estar na igreja, está desejando o mal para os outros. E a Bíblia diz que Deus odeia quem maquina o mal. Maquinar é fazer planos de. Deus odeia quem investe um minuto da sua vida planejando, pensando, desejando o mal de alguém. Como nós já falamos, se Ele mandou você alimentar o seu inimigo, você acha que Ele vai se agradar de você pensar o pior dele? Ou a gente vive o Evangelho como está escrito, ou a gente adota só a igreja como um clube, onde a gente encontra os amigos no final de semana. Porque viver o Evangelho é carregar uma cruz. Não é fácil não. Que cada um pegue a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Sabe por que cada um pegue sua cruz? Porque cada coisa que ele ama e odeia dói um pouco mais ou menos em alguém. A cruz é mais pesada para um do que para outro, sim ou não? Tem gente que tem facilidade de não mentir, a pessoa não mente. Tem outros que tem um problema sério com mentira, qualquer coisa quer aumentar, quer mentir, quer contar a história. Tem um amigo nosso, que a gente quando está em grupo de amigos, a gente sempre combina, vamos puxar qualquer assunto com ele, qualquer assunto, que ele vai entrar com uma história que já fez. Aí a gente está na roda de amigos e a gente fala assim, Correios, joga a palavra, Correios. Ele, Correios? Rapaz, semana passada tive um problema sério com os Correios. Aí o outro manda, cachorrinho, peguei um cachorrinho abandonado, rapaz, segunda-feira. Não para, qualquer coisa que você puxar, ele fez, ele estava, ele viu. Medicina, ele, rapaz, parei no 8º período. Tem gente que tem um problema com isso. Então a cruz dele é mais pesada. Por isso que cada um carregue a sua cruz, pegue a sua cruz e siga. Porque tem coisas que você luta mais do que os outros lutam naquela área. 5. Deus odeia pés que se apressam para o erro. Quem aqui já errou? Quem aqui já errou? Mas quem aqui está doido para sair da igreja para cometer um erro hoje? Acaba logo, pastor. Doido para dar uma erradinha hoje? Tem alguém aqui? Não, nós já erramos. Mas poucos de nós querem se apressar para errar.
Mas acredite, se não existissem pessoas que se apressam para o erro, não estaria na lista das coisas que Deus odeia. Cuidado. Que velocidade você dá para os seus pés para fazer aquilo que não agrada a Deus? Porque Deus odeia quem se apressa para o erro. Há pessoas que erraram, mas correram do erro e nunca mais voltaram para lá. Deus seja louvado pela sua misericórdia e seu perdão. Deus seja louvado pelo sangue vertido na cruz, que nos deu o direito de sair do erro e não voltar mais lá para lá. Nunca mais. Mas nós sabemos que existem pessoas que insistem em voltar depressa para aquilo que erraram semana passada e prometeram nunca mais voltar. Então Deus odeia pés que se apressam para o erro. 6. Deus odeia o falso testemunho. Falso testemunho foi aquilo que fizeram quando ele ressuscitou. Chamaram os soldados e falaram: olha, toma aqui um dinheiro. E não fala que ele ressuscitou, não. Diga que de madrugada os seus discípulos vieram e tomaram o corpo dele. Quem lembra dessa passagem? Falso testemunho é patrocinar uma mentira. É espalhar o que não é verdade. É defender aquilo que você sabe que não foi bem assim. Muito parecido com a mentira, o falso testemunho é algo que nós temos que estar longe. Nunca dê falso testemunho de nada e de ninguém na sua vida. Jamais, porque Deus odeia